nós vamos corrigir o exercício que eu deixei para vocês responderem, que começa na página 67 do livro didático. A primeira questão, sobre tipos de predicado, tem uma série de letras, da letra A, B, C, D, E até a letra F. Foram frases retiradas da reportagem Número de refugiados e deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório, e da notícia 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Foram as reportagens que nós estudamos nas aulas anteriores. Aí pede na primeira questão para nós identificarmos as formas verbais de cada oração. Na letra A, número de refugiados em 2016 já é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. A forma verbal, o verbo é. Países em desenvolvimento acolhem 84% dos refugiados e deslocados. Forma verbal, acolhem. Letra C. Os países com maior número de refugiados são Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Somália. Forma verbal, são. Letra D. O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas em 2016. Forma verbal, atingiu. Letra E. Os conflitos entre o governo do Sudão do Sul e grupos rebeldes trouxeram um novo elemento à crise humanitária. Forma verbal, trouxeram. Letra F. As conexões entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para o atendimento aos refugiados. Forma verbal, são. Observe que aí nós temos identificadas as formas verbais. Na letra A, o verbo é verbo de ligação. Na letra B, acolhe, verbo de ação. Na letra C, são, verbo de ligação também. Na letra D, atingiu, verbo de ação. Letra E, trouxeram, verbo de ação. E letra F, são, que é verbo de ligação também. Na questão 2, vocês irão utilizar as frases da questão 1, que nós já corrigimos anteriormente. Na coluna 1, vocês colocarão as frases cujo predicado expressa a ação do sujeito. E na coluna 2, frases cujo predicado expressa atributo do sujeito. Eu expliquei lá na questão 1 que algumas palavras, os verbos expressam ação. Em outras, o verbo é apenas de ligação, ou seja, ele não expressa necessariamente uma ação. Neste caso aí, vocês têm a coluna 1 com os verbos que expressam ação, que é a letra B, letra D e letra E. Os verbos que vocês destacaram na questão 1. No caso, o verbo acolhe, o verbo atingiu e o verbo trouxeram. Já são verbos na sua conjugação adequada. Na coluna 2, vocês têm a letra A, a letra C e letra F, que são, respectivamente, a letra A, o verbo é, a letra C, o verbo são, e a letra F, o verbo são também. Estes verbos, eles são um atributo do sujeito, eles não expressam uma ação. Ele está aí apenas na qualidade de ligação ou de estado. Muitas vezes existe uma pequena diferença, mas basta saber que não são verbos que expressam ação. A questão 3 traz um quadro explicativo sobre o conceito de predicado. É muito importante aprendermos essa questão de conceitos. E aqui diz que quando o predicado expressa uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado.
Quando o predicado expressa um atributo, uma caracterização do sujeito, a palavra expressão com valor adjetivo que expressa esse atributo é a mais importante do predicado. Está escrito aí, né? Então, a palavra ou a expressão que tem o valor de adjetivo referente ao sujeito, ela se torna o núcleo daquele predicado também. E então, nesse caso, o verbo tem como função ligar o sujeito ao seu atributo. Por isso, dizemos que se trata de um verbo de ligação. Foi o caso das questões anteriores. O verbo é e o verbo são exerceu essa função de ligação e expressa um atributo do sujeito e não uma ação. Consulte a atividade 2 e responda. Letra A. Que ações são expressas pelos verbos nas orações que você copiou na coluna 1? Nós temos aí o verbo acolher, atingir e trazer. São essas ações aí expressas nas frases da coluna 1. Na letra B, que verbo de ligação aparece conjugado nas orações que você copiou na coluna 2? O verbo de ligação que aparece conjugado é o verbo ser. Ele aparece na coluna 2, nas frases da coluna 2, como são. São vem do verbo ser. Na letra C, nas orações da coluna 2, que atributos as formas verbais do verbo ser estão ligando aos seus respectivos sujeitos? Maior, os países com maior número de refugiados. E fundamentais. São os dois atributos aí que estão sendo ligados pelos verbos. É e são. Este exemplo que você verifica aí no slide, eu utilizei na explicação da videoaula gravada. Coloquei no quadro e expliquei para vocês. São os 3 tipos de predicado. Nós temos aí o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. De acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, podemos classificá-lo em diferentes maneiras. Assim, há 3 tipos de predicados, como dito, nominal, verbal e verbo nominal. Temos como exemplo aí na letra A as conexões entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para o atendimento aos refugiados. Na cor laranja, nós temos o núcleo do sujeito. E todo o sujeito nós temos aí, começando da palavra as até humanitária. Toda essa parte da frase corresponde ao sujeito. E o núcleo desse sujeito é a palavrinha conexões, que está aí em destaque na cor laranja. Continuando então a frase, nós temos são fundamentais para o atendimento aos refugiados. Ou seja, o predicado, que é todo o restante da frase, ele é iniciado por um verbo de ligação e tem como núcleo do predicado uma palavrinha aí, fundamentais, que se refere ao sujeito, ou seja, é um atributo do sujeito, uma caracterização do sujeito. Por isso, esse predicado nós chamamos de predicado nominal, porque o predicado é iniciado com um verbo e uma caracterização para o sujeito, um atributo para o sujeito. No caso aí, conexões é o sujeito, fundamentais é um atributo de conexões. Assim sendo, nós temos um predicado nominal. Nesse caso, nós ainda podemos caracterizar o núcleo do predicado, que é a palavra fundamentais, como predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica, tem um valor de adjetivo referindo-se ao sujeito da frase. Nesse caso, chamamos de predicativo do sujeito o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito por meio de um verbo de ligação. É o caso da frase exemplo aí. O verbo de ligação é a palavrinha são e o predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado, que é a palavra fundamentais. Quando o predicado apresenta como núcleo um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação,
damos a ele o nome de predicado nominal. Então, esse é um dos tipos do predicado. Neste segundo exemplo, letra P, nós temos a frase: o número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas. Nós vamos aí para um segundo tipo de predicado, que é o predicado verbal. Vamos tentar entender por que esse predicado é verbal. Veja que nós temos o sujeito identificado aí na parte superior, que é o número de refugiados e deslocados no mundo. O núcleo desse sujeito é a palavra número, está em laranja aí no exemplo. Ele é o núcleo do sujeito. O predicado começa a partir da palavra atingiu e vai até o restante, né? Até o fim. Atingiu 65,6 milhões de pessoas. Começa então o predicado com um verbo de ação, atingir. Ou seja, essa palavra ela expressa uma ação feita, realizada pelo sujeito. A palavra atingiu é o termo mais importante do predicado, pois expressa uma ação do sujeito e é, portanto, o núcleo do predicado. Quando o predicado apresenta como núcleo um verbo, damos a ele o nome de predicado verbal. É um exemplo bem claro esse daí para a gente compreender por que verbal. Porque o núcleo do predicado é um verbo de ação, que expressa uma ação realizada